Sobrevivendo aos exílios da vida. Como sobreviver às crises geradas por este exílio? Vamos entender isso? Vem comigo. A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao mais um vídeo aqui no canal Teologia Homem, a Bíblia em Lições. Dando continuidade ao estudo do profeta Jeremias, nesta aula nós vamos entender como sobreviver aos exílios da vida. Esse estudo é baseado na história de Judá, povo de Deus, quando estes foram levados cativos para a Babilônia. Essa aula ela será dividida também em 3 partes. Antes, eu te convido a assinar aqui o canal aqui embaixo, que você dê o seu like, que você acione aí o sininho para você estar recebendo todas as notificações de novos vídeos. Você possa compartilhar com seus amigos, com seus vizinhos, com seus familiares. Com isso você estará cooperando para que o canal possa crescer e também cooperando para que a palavra de Deus possa alcançar outras vidas. Se você quiser se aprofundar mais na palavra de Deus, eu vou deixar aqui embaixo o link de vários cursos para que você possa estar clicando e analisando, você possa aí estar aprendendo mais da palavra de Deus. Ok? Vamos ler a Bíblia? Abra sua Bíblia aí no livro de Jeremias, capítulo 29, verso de 1 a 14. Vou estar projetando aqui no slide, para a gente poder estar lendo junto. Jeremias 29, 1 a 14. Está escrito assim: São estas palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, de Gemarias, filho de Uquia, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposa e gerai filhos e filhas, tomai esposa para vossos filhos e dai a vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde eu vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, neste momento, entregamos esta aula, esse estudo, Pai, essa palavra nas tuas mãos. Que o Senhor possa poderosamente nos abençoar, que eu possa jogar por terra tudo aquilo que venha atrapalhar, Senhor, tudo aquilo que venha impedir dos teus servos
ouvirem atentamente aquilo que tu tens para falar nesta manhã. Fica conosco, ó Pai, nos abençoando. É o que nós te pedimos, ó Deus, já te agradecendo por tudo, em nome de Jesus, que todos digam amém e amém. Vamos passar aqui para a parte introdutória. E na introdução diz que a derrota de Judá ela se deu em 3 etapas. A primeira aconteceu em 606 e 605 a.C., a segunda em 598 a.C. e a terceira em 587 a.C. Os cativos foram arrastados pelo deserto até a terra inimiga. A carta do profeta que ficou em Jerusalém, ela é repleta de orientações para os exilados acerca de como sobreviver em terra estranha e de como aproveitar momentos de crises. Então, a primeira parte da introdução, ela vai atentar para os deportados da Babilônia. E esse povo, eles tiveram aí praticamente 3 derrotas, vamos dizer assim. A primeira derrota ocorreu no ano 606 e 605 a.C. A segunda derrota ocorreu, como eu já falei, de Judá ocorreu em 598 a.C. E a terceira derrota ocorreu em 587 a.C. E quais foram essas derrotas? Que Nabucodonosor ele invadiu a cidade e nessas datas aqui eles foram levando cativo várias pessoas. Eu não vou estar entrando aqui em maiores detalhes, se aprofundando, porque é um outro estudo, mas se vocês quiserem, numa próxima ocasião posso estar gravando um estudo a respeito disso mais aprofundado. E nós precisamos entender que muita gente foi deportado, foram levados cativos, foram arrastados pelo deserto, caminhando de sol a sol. Essa é a primeira parte da introdução. A segunda parte da introdução, ela vai atentar para 2 termos muito importantes que vai trazer luz para o nosso entendimento da aula de hoje. O primeiro termo é essa palavra aí, exílio. Qual o significado? O que significa isso? Exílio é o estado de estar longe da própria casa, da própria cidade, da própria nação. Era algo que eles estavam vivendo naquele momento, E essa palavra, interessante que essa palavra ela tem um sinônimo, ou seja, ela tem uma extensão chamada de degredo, que significa afastamento voluntário ou obrigatório do convívio da sociedade, de um certo ambiente, de um contexto. Esse é um termo, E o segundo termo são momentos de crise. O que significa crise? Crise significa momento difícil, significa período, melhor dizendo, de desordem, de situação conflituosa. E eu gostaria de fazer uma pergunta nesta manhã. Isso te faz lembrar alguma coisa? Isso te soa como algo assim conhecido, como algo próximo, palpável ou não? Será que nós estamos vivenciando esses 2 termos nesses dias atuais? Claro que sim, Nós estamos vivendo isso. John Kennedy, ele escreveu algo muito interessante que diz, essa palavra crise, quando escrito em chinês, essa palavra ela tem 2 caracteres. Uma representa perigo e o outro representa oportunidade. Dante, também que foi um escritor, em um dos seus livros escreveu que no inferno os lugares mais quentes são reservados para aqueles que escolheram a neutralidade em tempo de crise. Esses 2 termos, crise e exílio, quando vivenciado, costumam em primeiro momento nos direcionar a ter uma vida carregada de inquietações, desperta o desejo de agir por conta própria, de se precipitar em muitos aspectos, levando muitas vezes à perda do controle emocional, psicológico, fazendo refletir em nossas atitudes, alterando quase por completo o nosso viver diário. E diante desse problema todo, o que fazer e o que não fazer em meio às crises?
como agir dentro de um exílio ou de uma situação adversa, onde a solução está para além da gente, para além das nossas forças, para além do nosso conhecimento, para além da nossa capacidade. É isso que nós vamos ver, vamos aprender hoje nesta aula. E nós vamos direto aqui para o ponto número 1, aqui no slide. Afinal, quem o deportou? A carta que Elava e Gemarias levaram ao rei da Babilônia foi escrita por Jeremias, mas um fato curioso pode ser observado no texto. Afinal de contas, quem deportou o povo? Uma pergunta, Vejamos nas indicações aqui nos textos. Será que foi Nabucodonosor que deportou o povo lá para Babilônia? Jeremias 29:1 está escrito que a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Será que foi Nabucodonosor? Será que foi o rei Zedequias? Lá em Jeremias 29:3 está escrito que as quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia? Ou será que foi Deus? Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Jeremias 29:4. Cidade para onde vos eu, Deus, desterrei. Finalmente podemos considerar que os reis invasores eram responsáveis pela deportação, mas não podemos desconsiderar que foi Deus quem agiu nos reis para que a deportação acontecesse. A ação de Deus por intermédio dos reis remete para um misto de emoções fortes, e nesse contexto que a carta é enviada. Então, o primeiro item que devemos prestar atenção aqui é que a carta ela começou com um lembrete de que essas eram as palavras do Senhor, e foi Ele quem enviou o povo para o cativeiro. Lá em Jeremias 29:4 está escrito assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus agiu nos reis para que a deportação acontecesse. Deus agiu através das ações dos homens para que a sua vontade fosse estabelecida. Ou seja, houve uma ação inicial, houve um agente causador. Aqui nós devemos fazer separações e algumas perguntas. O que me trouxe ao lugar onde me encontro hoje? Lugar de vergonha, talvez lugar de dor, de decepção, de ausência de alegria e de tantas outras coisas desagradáveis. Nós precisamos fazer uma reflexão e responder a estes questionamentos. Foi Deus ou foi minhas atitudes erradas que me trouxeram no lugar aonde eu estou? Muitas vezes é Deus que nos leva para os exílios, para os desertos da vida. Outras vezes são nossas atitudes erradas que faz isso. E o que fazer? Vamos então para o segundo item. O que Deus espera de nós, diante desse problema? Nós precisamos ler a carta. Nós precisamos observar as palavras do Senhor. Então, quando o povo de Judá ele foi exilado na Babilônia, tudo que ficou latente diante dos seus olhos, tinha virado do avesso. Suas casas, suas famílias, a sua terra, o templo e o culto. Para os judeus que foram para o exílio, o pensamento de se estabelecer em uma terra estrangeira provavelmente era algo assustador e trazia muita desesperança. Uma das poucas coisas que torna o sofrimento mais tolerável é saber que um dia ele terminará, é saber que há luz no fim do túnel. Só que a esperança para o povo, para esse povo de Judá, ela tinha ficado para trás, junto com a sua terra, junto com as suas casas, junto com as suas famílias, junto com o templo. A expectativa de dias melhores os abandonou. Mesmo no meio de um termo indefinido de sofrimento, interessante, que Deus ele vai prometer uma restauração de tudo aquilo que o povo havia perdido. Deus vai prometer uma esperança
uma esperança que o sofrimento não tem a palavra final, uma esperança de que o pecado e a morte não prevalecerão. Deus, ele está conosco, mesmo quando precisamos nos agachar por um longo período de inverno. Mesmo naqueles dias que você olha e diz, não tem mais jeito, é o fim, não tem como mudar, Deus, ele está conosco com uma palavra de esperança de dias melhores. Coisas boas ainda hão de acontecer. Amém? Terminamos aqui a primeira parte da aula. Agora tem um tempinho aí para você tomar uma água, tomar um café, descansar um pouquinho. Voltar para assistir a segunda parte também, que está muito interessante. Mais uma vez eu te convido aí para você assinar o canal, né, dar o seu like e acionar aí o sininho para você receber novas notificações. Se você, mais uma vez, se você quiser se aprofundar mais na palavra de Deus, eu vou deixar aqui embaixo um link na descrição de alguns cursos para que você possa estar clicando, estudando, ok? Então até a próxima aula, na parte 2, que vai ser ricamente abençoada. Vai ser uma aula abençoada. Fica com Deus, em nome de Jesus.